Existem momentos que são marcantes em nossa vida. Passar no vestibular, a formatura da faculdade. Algumas pessoas não conseguem concluir no tempo, correto ali, ou pelo menos aquele estimado de 4 anos, às vezes por questões financeiras, ou até mesmo no caso de adventistas, por conta das aulas da sexta-feira à noite. Então isso acaba às vezes impedindo a pessoa formar, mas o dia da formatura é um dia único, é um dia realmente para comemorar o nascimento de um filho. Enfim, são momentos únicos na vida de todo ser humano. O dia 13 de dezembro de 2009 foi um dia desse, um dia marcante na minha vida, na vida da minha esposa. Foi o dia do nosso casamento. Eu lembro que o pastor que oficiou, fez a cerimônia, foi o pastor Reinaldo Coutinho. Eu lembro dele me falar mais ou menos as seguintes palavras: Ricardo, promete amar a Elaine na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte os separe? Então eu disse sim. Nesse momento eu dei uma olhadinha para a Elaine, eu vi ela respirando aliviada, sabe? Brincando. Mas foi um dia marcante para nós, sabe? O meu sim naquele momento não foi um sim por impulso. O meu sim, ele foi uma escolha. Eu escolhi amar Elaine. E essa escolha, ela mudou completamente a minha vida. Pois essa escolha, ela iria mudar completamente muitas coisas que até então eu vivia como solteiro, mas escolher amar Elaine, isso ia mudar as circunstâncias da minha vida. E eu posso dizer que escolher amar Elaine mudou para bem melhor, me fez ser uma pessoa melhor. Deus, em sua palavra, Ele pede que nós amemos. Por exemplo, 1 João capítulo 3, verso 11, Deus pede que amemos uns aos outros. No livro de Lucas, no capítulo 6, verso 27, existe aqui um pedido de amor que é desafiador. Deus pede que amemos aos nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal. Nós devemos amar essas pessoas. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 12, Deus pede que o amemos de todo o nosso coração. Veja que amar é escolher. Sabemos que Deus é amor, e Ele então pede que amemos. Entretanto, poderia existir alguma proibição de Deus em amar? Deus sendo amor, será que Ele nos pede para não amar? Eu queria convidar então todos a abrir a Bíblia nesse momento, na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 15 ao verso 17. João, o apóstolo, falando da parte de Deus, ele então nos orienta a não amar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A primeira verdade percebida nesses 3 versos é o total contraste do amor ao mundo e do amor a Deus. Esse mundo passageiro é contrastado com aqueles que amam a Deus, fazendo a sua vontade, e estes permanecem eternamente. Então nós temos aqui um contraste do mundo passageiro em relação a Deus, que é eterno. Nesse momento faz-se necessário entendermos um pouco mais acerca da carta de João, esse contexto, para que possamos entender melhor esses 3 versos, e não somente analisarmos a carta como um todo, mas entendemos também o significado dessa palavra mundo nos escritos joaninos.
A carta de João revela um pastor preocupado. A carta revela alguém que ama os seus filhinhos, uma palavra muito repetida nos escritos de João. Então, através de advertências, através da correção de falsas doutrinas e também com palavras de ânimo, motivação, então João, ele cuida de suas ovelhas, motiva as suas ovelhas para a caminhada cristã. Vejamos algumas dessas preocupações de João. João adverte aos santos com relação àqueles que de alguma forma imaginam não ter pecado. Olha, o capítulo 1 da primeira carta, se você por favor acompanhar comigo, o verso 8 e o verso 10, nos revelam que pessoas imaginavam não ter pecado, ou o pecado não existir. 1 João capítulo 1, verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E o verso 10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João então corrige esse pensamento errado de imaginar que não temos pecado ou não cometemos pecado. Então João vai dizer que isso é uma mentira. E o verso 9 e o verso 1 do capítulo 2, essa sequência, 9, 10 e 2, 1, vai ser a correção de João acerca desse pensamento errado, e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o verso 1 do capítulo 2 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que essa relação que nós temos com o pecado, vou tentar exemplificar com uma ilustração. Eu tenho 2 filhos pequenos em casa, né? O Miguel, de 2 anos, e o Luca, que vai completar 3 meses. Nós não podemos desviar o olhar nem sequer por 1 minuto do Miguel, porque ele é uma criança super ativa, ele não para. Se eu deixar de olhar para o Miguel por 1 minuto sequer, posso correr o risco dele se machucar, dele se ferir. Então, de alguma forma, essa minha relação com o Miguel é uma relação de proximidade, de reconhecimento. Eu preciso cuidar do meu filho. E o que eu quero dizer com isso? Uma vez que então eu deixo de me preocupar com essa questão que significa pecado, eu corro um grande risco em minha vida. Procurar descartar a ideia de pecado é uma zona muito perigosa, porque cada um de nós só reconhecemos que necessitamos de um Salvador se reconhecermos que estamos perdidos. Ninguém sente a necessidade de pedir socorro e ajuda se não reconhece que está perdido. Então a nossa relação para com o pecado é de reconhecer que ele nos separa de Deus. E se por acaso deixarmos de dar uma atenção com relação ao pecado em nossa vida, corremos grande perigo. Eu não falo que essa relação deve ser uma relação amistosa. Eu digo que a nossa relação para com o pecado é que ele é real e ele nos separa de Deus. E por um momento sequer não podemos deixar de lembrar que ele nos separa do grandioso amor que Deus tem por nós. Ele nos separa do nosso grandioso Deus. João também nos adverte contra as dualidades da vida. O verso 6, então, João diz assim, do capítulo 1: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não existe a possibilidade
de vivermos uma vida dual. Ou nós vivemos uma vida com Deus, ou então nós vivemos uma vida com o mundo, com as trevas. João nos alerta que não podemos flertar com as trevas. E se dissermos que estamos com Deus, mas vivemos em trevas, então nós somos pessoas mentirosas e a verdade não está em nós. João também adverte aos seus leitores a uma vida coerente. Capítulo 3 da primeira carta, verso 16 a 18, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos neste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Se dissemos que amamos a Deus, precisamos imitar os passos do nosso Salvador. Então João vai alertar de que nós não podemos fechar os olhos contra aqueles que passam necessidades. E se temos recursos nesse mundo e fechamos nossos olhos para aqueles que passam necessidade, então a palavra de Deus diz de que nós não somos pessoas verdadeiras. Então precisamos viver esta mensagem, não somente de língua, mas de fato e de verdade. João também procura corrigir falsos ensinos que estavam sendo inseridos na igreja. Um deles era a negação de Jesus como Filho de Deus, a negação de que o Filho de Deus encarnou e habitou no meio de nós. E João chama eles então de anticristos, enganadores, falsos profetas. O verso 22 do capítulo 2, o verso 2 e 3 do capítulo 4 e o verso 26 do capítulo 2, então nos traz essa verdade do que estava acontecendo no meio da igreja. Verso 22 do capítulo 2 diz assim: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Versos 2 e 3 do capítulo 4: nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente está no mundo. E o verso 26 do capítulo 2 diz assim: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Pessoas estavam infiltradas na igreja contra a encarnação de Jesus, negando o Filho de Deus que veio em carne. Assim tornavam Cristo um homem simples, uma pessoa comum como eu e você. E pensarmos dessa forma é um grande perigo, porque João ele está intimamente ligado com o tema da divindade de Jesus. João no seu evangelho vai dizer que Cristo, o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. João conecta Jesus ao Deus de Gênesis capítulo 1, o Deus que falou haja luz. João no seu evangelho conecta Jesus, dizendo que ele é o Deus que falou e fez todas as coisas acontecerem. E João vai dizer agora que esse Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não tem dúvida alguma de que Jesus é o Filho de Deus, é aquele prometido que veio para salvar a humanidade, aquele que era o único que poderia solucionar o problema do pecado. Então Jesus não podia ser um homem um homem. Jesus também era Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas pessoas estavam tentando descartar
a ideia da divindade de Cristo, fazendo-lo simplesmente um homem qualquer, um homem comum. E pensarmos dessa forma é um grande perigo, porque o Deus, o Filho de Deus, encarnou, veio a esse mundo e sem pecado morreu. E Ele agora tem o direito de dar a vida para todo aquele que nele crê. Isso só é possível porque quem morreu na cruz não foi simplesmente um homem, mas foi o próprio Deus que pagou a penalidade por nossos pecados. João também motiva seus leitores à comunhão com Deus por meio de sua palavra, pois é nessa palavra, é na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que conhecemos o Cristo, e assim então podemos perceber, estudar, ver quais foram os passos de Cristo, para que assim possamos então seguir o nosso Mestre. Isso está nos versos 5 e 6 do capítulo 2, que diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então João também motiva os seus leitores a ter comunhão com Deus por meio de sua palavra, pois ali nós o conhecemos, então podemos saber quais foram os seus passos, para que assim possamos imitar também o nosso Salvador, possamos fazê-lo o melhor modelo que temos aqui, que houve nessa terra e para a nossa vida. E João também motiva os seus leitores a permanecerem firmes na esperança da vida eterna e também na comunhão com o Filho de Deus. O capítulo 5, verso 13, então nos diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saber de que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então João motiva os seus leitores da vida eterna, que é a garantida para todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus. E os versos 4 e 5 do mesmo capítulo, do capítulo 5, assim nos diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então João também motiva os seus filhos a manterem a comunhão com Cristo, para que eles possam também vencer o mundo. João escreve a sua carta motivado pelo amor e pela esperança em Cristo. À medida que os falsos ensinos então eram infiltrados na igreja, João encoraja os seus filhinhos a permanecerem na comunhão com Cristo por meio da sua palavra. Veja que de modo para que eles não sejam atraídos pelas falsas doutrinas e nem pelo mundo e as suas coisas, João motiva os seus filhinhos a manterem comunhão com Deus por meio da sua palavra. Esse era o propósito de João e continua tão relevante a nós hoje quanto foi para João em seu tempo. João aplica a palavra mundo pelo menos em 3 contextos diferentes, e precisamos distinguir cada palavra de acordo com o seu contexto. Nesse exato momento, eu sei que pode acontecer na mente de algumas pessoas uma confusão, porque nós lemos que o pedido de João é que não amemos o mundo, mas o texto mais conhecido na Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, como entendemos esse contexto da palavra mundo? É para amar ou não? Não devemos amar o mundo, mas Deus amou o mundo. Então, precisamos entender o contexto dessas palavras. Veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. A palavra mundo aqui no Evangelho, no capítulo 3, verso 16, não pode ser entendida do mesmo contexto que a palavra mundo é entendida na primeira carta de João. No Evangelho, o mundo está no contexto de humanidade, pessoas. Deus amou a humanidade de tal maneira, Deus amou a você, Deus ama a você e Deus também ama a mim. Uma segunda passagem a qual João utiliza a palavra mundo
está no capítulo 17 do Evangelho, no verso 5, que diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Veja que a palavra mundo aqui está num contexto de mundo natural, o globo terrestre. Jesus está falando, antes que esse mundo fosse criado, está falando desse mundo que vivemos, da sua estrutura física, o mundo natural que nós estamos. A primeira carta a de João, no capítulo 5, no verso 5, diz assim: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Veja que a palavra mundo aqui na primeira carta não tem como ser encaixada num contexto de pessoas ou de mundo físico. Logo, essa palavra, ela precisa ser entendida como uma espécie de estrutura organizada, uma espécie de sistema planejado, programado, que tem um objetivo. Então, aqui, esse mundo, essa palavra é um sistema, uma estrutura que tenta nos desacreditar de que Jesus é o Filho de Deus. Então a palavra mundo está aqui uma espécie de adversário, está uma espécie de embate, luta, porque aqueles que vencem o mundo são aqueles que crêem que Jesus é o Filho de Deus. Esse mundo aqui, esse contexto, esta palavra está tentando fazer com que Cristo seja desacreditado. Então, dessa forma, o imperativo que nós temos no verso 15 do capítulo 2, não ameis o mundo, não deve ser entendido num contexto de sistema, um sistema planejado, uma estrutura organizada, que procura nos afastar do amor de Deus, e assim faz, por meio da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Lendo esses 3 versos de uma forma isolada, nós podemos concluir que os destinatários de João, de alguma forma, estavam flertando com o mundo e as coisas que nele há. Assim, o presbítero exorta os seus leitores a não amar o mundo e as coisas que nele há, porque esse mundo é passageiro. Entretanto, é necessário nós olharmos 3 versos anteriores, para que então possamos entender para quem João direciona essas palavras. Os versos 12 a 14 do capítulo 2 da primeira carta diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. João divide 3 grupos de pessoas aqui: filhinhos, jovens e pais. E para cada grupo, João repete 2 vezes o que escreveu. João não está indicando aqui para nós uma ideia de idade física. A ideia aqui de João separar em 3 grupos de pessoas, é entendido que João está falando acerca da maturidade cristã, as fases da maturidade, do crescimento em Cristo. A ideia dos filhinhos, com certeza aqueles que eram os recém-nascidos, recém-conversos, assim como também em nosso meio nós temos recém-conversos. Jovens, aqueles que estão já na caminhada, que por meio da palavra são vencedores contra o maligno. E pais, aqueles já maduros, aqueles que já são fortalecidos, aqueles que por sua vasta experiência com Deus não tem dúvida
da sua fé. Um exemplo desses foi Policarpo, discípulo inclusive de João. Nos meados do segundo século, no ano 155, Policarpo então teve a sua fé desafiada frente à morte. Policarpo foi levado a um estádio, na frente de uma multidão, o procônsul de Roma, então desafia Policarpo a negar a Cristo e a sua fé para que ele pudesse ser libertado. Então Policarpo vira para ele e diz: durante 87 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória, durante 87 anos eu servi a esse Cristo e nenhum mal ele me fez. Como poderia eu agora negar-lhe? E naquele momento atearam fogo em Policarpo e ele morre, convicto da sua fé em Cristo e na certeza da salvação em Jesus. Dessa forma, João não pretende dar aos seus leitores a impressão de achar que eles são amantes do mundo. Não. João não está querendo dar a impressão de que eles têm uma fé vacilante. Não. João está falando de pessoas que têm experiência com Deus. João está falando para aqueles que está experimentando a alegria da liberdade em Cristo por ter seus pecados perdoados. João está falando para aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus. João está falando para aqueles que têm vencido o maligno por meio da palavra. João está falando para um grupo de pessoas que tem a sua fé alicerçada em Cristo, que conhece esse Cristo. Então, quando lemos isoladamente os versos 15 a 17, podemos ter a impressão de que João está falando para pessoas que estão flertando com o mundo, mas João está falando para pessoas maduras. João, como um pastor, está tentando conservar a fé daqueles que são fiéis frente às batalhas que estão enfrentando, de doutrinas falsas que estão se levantando em seu meio, de pessoas que estão vivendo uma vida completamente dual, sendo umas na igreja e outra pessoa fora da igreja. E João, como um pastor, está tentando conservar a fé daqueles que são fiéis. João então direciona a sua palavra para esses: não ameis o mundo, porque se amar o mundo, o amor do Pai não estará com vós. João está tentando conservar a fé. João está alertando, João está prevenindo, João está zelando, cuidando das suas ovelhas, frente ao perigo do que está acontecendo com outras pessoas no meio da igreja. Porque o capítulo 3 diz que pessoas saíram do meio deles, abandonaram a fé. João então está cuidando das suas ovelhinhas para que estes permaneçam fiéis a Deus por meio da sua palavra. E essa exortação, ela é real para mim e para você hoje. A minha palavra é para cristãos maduros. A minha palavra hoje é para você que tem lutado contra o maligno por meio da palavra de Deus e tem sido vitorioso. A minha palavra é para que você então continue firme nas promessas, firme na palavra, porque amar o mundo significa se distanciar de Deus, e o mundo, amigo, é passageiro, mas se nós continuarmos fiéis ao nosso Deus, nós iremos permanecer eternamente. Essa é a palavra de João para os seus filhos, e é a palavra de Deus para mim e para você também nesta manhã. Então, nos concentrando mais uma vez nos versos 15 a 17, o que podemos aprender em não amar o mundo? O porquê não podemos amar o mundo? Amar o mundo significa estar desconectado de Deus. Amar o mundo significa não ter o amor de Deus em nós. Amar o mundo significa uma escolha.
Amar é escolher. Amar o mundo significa escolher ao mundo e dizer não a Deus. E amar a Deus significa escolher a Deus e abandonar o mundo. É uma escolha que fazemos. O amor que eu tenho por minha esposa, o sim que eu disse no altar para amar Elaine, me leva à fidelidade para com ela e exclusivamente com ela. Amar significa escolher. Então nós não devemos escolher o mundo, porque dessa forma nós estaremos nos desconectando do nosso Deus. 3 palavras, quando vividas, nos fazem estar contra Deus: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É nesse exato momento que nós conseguimos entender uma estrutura organizada, planejada, para nos fazer desviar de Deus, para não vivermos com Deus. Concupiscência significa uma vontade intensa. Concupiscência significa um desejo intenso. A concupiscência da carne tem a ver com o desejo carnal que habita em nós. Eu e você temos uma tendência a querer fazer aquilo que é contrário a Deus. E Satanás se aproveita disso para que então esses desejos intensos sejam concretizados em práticas que são contrárias à vontade do nosso Senhor. A concupiscência dos olhos é aquilo então que pode chamar a nossa atenção, é aquilo que Satanás faz para que os nossos instintos então sejam elevados. E dessa forma, Satanás trabalha ainda hoje. Ele coloca diante de nossos olhos alguns desejos que inflamam o nosso desejo carnal. Foi assim, inclusive, que ele tentou fazer Cristo cair no deserto da tentação, apresentando então o mundo, suas belezas, suas riquezas, e dizendo para ele: está vendo tudo isso? Se você me adorar, eu tudo te darei. Então Satanás ainda continua encantando nossa vida com coisas que fazem despertar o homem carnal que temos, para que então possamos estar distanciados do amor de Deus. A soberba da vida aqui significa uma pessoa que, devido ao seu estilo de vida, devido àquilo que tem, sua posição, suas riquezas, menospreza o próximo, pisa no próximo, se coloca como melhor do que o outro. E dessa forma Satanás tenta colocar em nós o desejo de sermos melhores do que os outros, de humilharmos o outro. Isso é um risco muito grande que pode acontecer em nosso meio. Essa semana aqui na escola eu ouvi um aluno comentando sobre um cantor gospel, uma cantora gospel, melhor dizendo, não vou falar nomes, mas disse que essa cantora chegou na igreja, onde já estava tudo combinado, cachê pago, tudo pronto para ela louvar a Deus e proporcionar momentos de adoração para com a igreja, mas vendo um número de membros na igreja tão pequeno, ela então diz assim: eu não me apresento
para poucas pessoas. Eu só me apresento para muitas pessoas. Então ela volta com o seu carro e vai embora. A soberba da vida, de achar que é alguém super importante. É claro que temos valor diante de Deus, mas Satanás às vezes quer nos colocar numa posição como se nós fôssemos melhor do que o outro, como se fôssemos, né, a última bolacha, não estou mais em São Paulo, né? O último biscoito do pacote. Não é verdade? Então veja, amigos, e o último motivo que temos, que aprendemos para não amarmos esse mundo, é que João diz que esse mundo ele é passageiro. O pecado, meus amigos, ele já tem a sua história final contada. O pecado já tem um fim. E nós sabemos que quando o nosso Senhor Jesus voltar e os salvos reunidos viverem a eternidade com Cristo, nunca mais haverá a presença do pecado. Então João diz que esse mundo, essa estrutura organizada por Satanás para nos enganar, para nos iludir, essa estrutura ela já tem os seus dias contados. E João então vai motivar os seus leitores dizendo: esse mundo ele é passageiro. As tentações de Satanás um dia irão acabar, nunca mais. Mas aqueles que permanecerem fiéis a Deus, aqueles que obedecerem à vontade de Deus, o que João diz, igreja? Esses permanecerão, amém, esses permanecerão eternamente, para sempre. Eu gostaria de nessa manhã encerrar essa mensagem com as próprias palavras de João, falando para pessoas maduras na fé, pessoas que estão experimentando a alegria da liberdade em Cristo Jesus por ter seus pecados perdoados, para pessoas que têm se posicionado ao lado de Cristo, que têm mantido comunhão com Deus por meio de sua palavra, estão conhecendo mais do amor do nosso Deus, seu grandioso poder, através da palavra. E assim como Cristo, seguindo os passos de Cristo, assim como Cristo venceu no deserto da tentação por meio da palavra, eu também quero dizer para pessoas que têm lutado contra Satanás por meio da palavra e têm sido vitoriosos nessa batalha. E eu também quero falar para você que já é maduro na fé, que já tem anos de experiência com Deus e que mesmo em frente à morte não vacila a fé no Salvador, para que você conserve firme e viva essa fé. Eu também quero dizer para vocês: não ame o mundo, não flerte com o mundo, continuem firmes, mantendo comunhão com Deus, por meio de sua palavra, crendo em Cristo, porque todo aquele que nele crê, esse terá a vida eterna. Mantenham firme a fé no Senhor Jesus Cristo, no meio da palavra, porque esse mundo, amado irmão em Cristo, é passageiro, e logo o nosso Senhor Jesus voltará para nos buscar. Que essa palavra possa trazer conforto, que essa palavra ao seu coração possa trazer motivação,
que essa palavra possa trazer hoje salvação para ti e para mim. E que Deus abençoe muito a sua vida. O consumismo da fé representa aquelas pessoas que elas não têm nem tanto nada contra a igreja, mas ao invés de elas fazerem parte de uma igreja e carregarem e cumprirem com todas as dificuldades que, enfim, fazem parte de fazer parte da igreja, elas preferem aproveitar o melhor dos mundos em todas as igrejas pelas quais elas podem passar. E esse sujeito não se vê como parte da igreja de Deus, entendendo que ele não está aqui apenas para ser servido, mas ele está em especial para servir aos outros.